Olá pessoal, bom dia. Então, tá aqui, né, o nosso último vídeo antes de chegar às nossas férias, né? Então, pessoal, como eu mandei uma atividade para vocês, né, valendo 10 pontos para vocês me entregarem no último dia de aula, que é o dia 30. Então, eu dei aí, né, quase 2 semanas para vocês por causa do portfólio, né? Então, para não atrapalhar vocês. E aí, gente, eu quero falar rapidinho com vocês sobre algumas propriedades só da tabela periódica, que faz parte, né, da nossa matéria de tabela periódica e distribuição eletrônica também. Que depois das férias a gente vai começar em ligações químicas e vocês precisam ter uma noção do que é essas propriedades que eu vou falar aqui para vocês bem rapidinho e vai ajudar também vocês a fazer as atividades, né, essas últimas atividades. Então, o que é raio atômico, pessoal? Raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Então, e essa distância aqui, ó, do núcleo do seu átomo até o elétron dele, que está bem no lado externo, ó, distante do núcleo, essa distância aqui que a gente mede, ela é chamada de raio atômico. Então, assim, ó, o que é propriedade periódica que eu falei para vocês? São muitas características dos elementos químicos que se repetem periodicamente. Essas propriedades são denominadas propriedade periódica. Então, olha aqui, o raio atômico, né, que eu acabei de falar para vocês, ó, que é da nossa matéria de tabela periódica e entra distribuição eletrônica também. Então, olha aqui, ó, o raio atômico. Não podemos medir diretamente o raio de um átomo. E essa medida, ela é feita por meio de raio-x, medindo-se a distância entre dois núcleos de átomos iguais vizinhos e tornando-se a sua metade. Então, aqui, ó, ali ele fez uma comparação da variação do raio atômico em um período. Então, no flúor aqui, ó, aí a gente tem essa distribuição do flúor, olha aqui para vocês verem, ó, distribuição eletrônica do flúor, distribuiu 9 elétrons, ó, 2, 4 mais 5, 9 elétrons. E o do nitrogênio, 7 elétrons, ó. Então, olha aqui, ó, o nitrogênio, ele é maior que o flúor, tá? Então, ele tem o raio maior que o flúor. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o raio atômico, como que ele cresce, como que ele aumenta, como que ele diminui em relação à tabela periódica. Então, a gente tem aqui o desenho da tabela periódica, então vocês veem que da direita, ó, da direita para a esquerda, o nosso raio vai aumentar, tá? Vai aumentar da esquerda para a direita. E ele aumenta, ó, de cima para baixo. Então, nessa posição, ó, da direita para a esquerda, ele aumenta. Então, todos esses elementos aqui, ó, que tá da direita até a esquerda, ó, até o hidrogênio, o sentido dele é aumentar o raio. E agora, ó, de cima para baixo, que é os períodos, ó, ele aumenta de cima para baixo. Então, raio atômico no período é de cima para baixo que ele aumenta. Nas famílias é da direita para a esquerda que ele aumenta. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é alguns exercícios. Eu vou colocar, pessoal, esses slides na plataforma para vocês. Aí vocês lêem com calma, ó, esses exercícios estão todos resolvidos. Então, vocês podem dar uma olhada, tá? Direitinho aqui nos exercícios. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a energia ou potencial de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso, formando um cátion. Então, elétron, né, é negativo e um cátion é positivo. Então, energia de ionização é você tirar um elétron que é negativo, né, de um átomo que ele tá neutro e tá isolado no estado gasoso e formar um cátion desse elétron, ok?
E a remoção do primeiro elétron, que é mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia, denominada primeira energia de ionização. Então, se eu retiro, ó, esse primeiro elétron aqui do átomo, que é o elétron que está mais afastado, ó, mais distante do núcleo, eu vou chamar isso aqui de primeira energia de ionização, a retirada desse elétron, ok? A remoção do segundo elétron, ele requer uma energia maior do que a primeira. Então, é chamado segunda energia de ionização. Olha a observação, ó. Quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização, tá, pessoal? Olha o potencial de ionização, como que ele aumenta? Ó, a família já é ao contrário do raio, pessoal, ó. A energia de ionização, ela cresce em relação às famílias, ela cresce da esquerda para a direita. E em relação aos períodos, ela aumenta de baixo para cima, tá? Bem ao contrário de raio atômico. Aí aqui tem os exercícios, tudo feitinho para vocês, como exemplo, ó, tá? Depois, se vocês quiserem ver direitinho. Agora a gente vai ver o que é afinidade eletrônica. É a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando ele recebe um elétron. Gente, vocês viram lá que energia de ionização é quando a gente pega, retira um elétron, né, de um átomo que ele está isolado e aí ele forma um cátion. Aqui é o contrário na afinidade eletrônica. É a energia que é liberada quando um átomo ele está isolado, ele recebe um elétron, formando um ânion. Então, se ele está isolado, recebe um elétron formando um ânion, então essa energia é chamada de eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então, a gente não define afinidade eletrônica para quem, gente? Gases nobres. Por quê, gente? Porque eu falei para vocês, quando eu falei sobre a tabela periódica, que os gases nobres, por que eles têm esse nome, gente? Porque eles já são, todos eles não precisa receber e nem precisa doar elétrons, tá? Eles já são estabilizados. Então, por isso que a gente não define afinidade eletrônica para os gases nobres. Por quê? Porque aqui, ó, não tem que um liberar e para o outro receber. Então, e nos gases nobres a gente nem tira e nem doa elétrons, ok? Eles já são estabilizados. A afinidade eletrônica, olha aí, ó, varia nas famílias de baixo para cima. E nos períodos é da esquerda para a direita. Então, aqui a setinha já é bem ao contrário. Olha aqui, ó. Ele aumenta, ó, nas famílias é de baixo para cima. E nos períodos é da esquerda para a direita, que ele vai aumentando. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente, numa substância composta. Então, esse par de elétrons aí, ó, ele é atraído pelo flúor, porque o flúor é o elemento, pessoal, mais eletronegativo da tabela periódica. Se alguém perguntar, cair no vestibular, no Enem, qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? É o flúor. Nunca se esqueçam disso, tá bom? A eletronegatividade, ele varia nas famílias. Então, a gente não define eletronegatividade para os gases nobres, da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, nas famílias, ele vai crescendo da esquerda para a direita. E a gente não define para os gases nobres. Por isso, pintou de preto aqui, ó, o gases nobres está fora. Eles já são estabilizados, tá? É o que eu falei para vocês. Pessoal, eu queria aqui, se aqui tivesse, era a tabela
da eletronegatividade para me explicar para vocês. Eletropositividade é a tendência que os átomos de ceder elétrons. Então, aqui, ó, eletronegatividade é a tendência que um átomo puxar outro átomo para perto dele. E eletropositividade, ele cede elétron. É a tendência que um átomo tem de ceder elétrons, ok? Vamos ver se aqui fala sobre o ponto de fusão e ebulição, né? A gente já teve essa matéria. Então, é só vocês dar uma olhada bem legal nesses exercícios que vocês vão ver que é bem bacana, tá? Eu vou colocar para vocês isso aqui na plataforma. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo aqui a tabela de eletronegatividade. Escala. Só para me mostrar para vocês como que é a escala da eletronegatividade. Deixa eu ver se aqui tem aqui. Não, não tem aqui, peraí. Deixa eu ver aqui no meu caderno. Vai ter a tabela aqui de eletronegatividade. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pessoal, vou dar uma pausada nesse vídeo aqui, para mim achar. Se ele cortar, pessoal, eu gravo outro só falando da tabela de eletronegatividade, tá? Que eu quero mostrar para vocês qual que é essa escala que eu falo para vocês de eletronegatividade. Eu jurava que eu tinha aqui a tabela de eletronegatividade. Vou mostrar para vocês. Eu tô quase achando, pessoal, que é muita matéria aqui. Aqui, pessoal, achei. Olha, essa escala aqui, ó, que eu queria mostrar, que eu quero mostrar para vocês, ó, é a escala da eletronegatividade. Então, aqui, ó, a escala nós temos aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Então, como que é essa escala aqui? Olha aqui, gente, é da direita para a esquerda que ele aumenta, ó. Eletronegatividade é a capacidade do átomo, né? Ele atrair os elétrons de uma ligação para perto de si. Então, qual que é mais eletronegativo? Olha, é o último aqui, ó. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Ó, a escala vai do hidrogênio até o flúor. O hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, ó, depois do hidrogênio vem o fósforo, aí depois vem o carbono, o enxofre e assim por diante. Então, a escala de eletronegatividade é da direita para a esquerda, sendo o flúor
mais eletronegativo. Então, o que que é essa escala? É os átomos que puxam os elétrons para perto dele. Então, o hidrogênio, ele pode puxar o fósforo, ele pode puxar o bromo, ele pode puxar o cloro. Então, assim, quando tiver os dois juntos, olha aqui, ó, quando o hidrogênio tiver junto com o cloro, então o cloro, ele tá mais para cá nessa escala. Então, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, essa tabelinha. E tem até, né, e tem gente que canta música, tem gente que tem uma regrinha aí para decorar aí essa tabelinha aqui, né? Fui ontem na casa e tal, só que eu não lembro bem, porque tem muita coisa, assim, tem muita regrinha para decorar essa escalinha aí, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Para vocês dar uma olhada no slide que eu vou colocar, que vocês tenham uma noção para ajudar vocês a responder as últimas atividades do nosso bimestre. Então, eu quero desejar uma boas férias para todo mundo e que Deus, né, abençoe todos nós, né, dando muita saúde até a volta das nossas aulas, tá bom, pessoal? Um abraço.